E nós estamos aqui com esse propósito, anunciar aquilo que Jesus começou. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E eu já fiquei em coma, já, se eu não me engano, foi 2 ou 3 vezes. Uma foi por causa desse acidente, outra quando eu ainda era criança. Posta mais sobre o seu testemunho. Quem não sabe, eu sofri um acidente, né, e eu sofri um acidente, bati com a cabeça, abriram minha garganta, botaram um aparelho chamado traqueotomia. Olá, meus amados. Eu cumprimento a todos com as graças e com a paz do Senhor Jesus. Que o nosso Deus esteja com a mão estendida sobre a vida de cada um de vocês que estão assistindo, que um dia vão ver e que Deus ele possa estender a sua mão sobre a sua casa, sobre a sua vida e derramar bênção sobre sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação para a sua casa. Amém? E santificação, que você possa buscar também santificação, para que o Espírito Santo habite em você. E assim será restaurado toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entendeu o mistério? Então, meus queridos e meus amados irmãos, eu quero te fazer um convite. Você que não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal. Isso me ajuda outras pessoas, quando você também se inscreve, deixa o seu like, faz comentário, compartilha, outras pessoas também vão estar assistindo e vão estar entendendo qual é o teor aqui dessa mensagem do canal, né? Que é sempre levar a palavra do Senhor. Tem um irmão meu, lá no Pará, que ele falou assim, posta mais sobre o seu testemunho. Quem não sabe, eu sofri um acidente, né? E eu sofri um acidente, bati com a cabeça, abriram minha garganta, botaram um aparelho chamado traqueotomia, e, e eu já fiquei em coma, já, se eu não me engano, foi 2 ou 3 vezes. Uma foi por causa desse acidente, outra quando eu ainda era criança. Essa quando eu era criança também quase que eu fui assim, igual o português das pessoas que falam assim, o arrasta para baixo, sabe? Mas Deus estava ali presente mais uma vez na minha vida e falou: não, dessa vez não. E agora, depois que eu sofri esse acidente, né? Jesus falou: não, dessa vez não. Então eu quero agradecer ao meu irmão, Francis Dete, lá do estado do Pará. Que Deus possa tocar o seu coração, tá, meu irmão? Porque é muito bom eu saber que vocês estão querendo ouvir mais o meu testemunho, ouvir mais sobre Jesus. E esse canal ele é próprio para isso, é justamente para poder eu propagar aquilo que Deus me chamou, e ser um canal de bênção para as vidas de vocês, né? Se lembrando que a palavra do Senhor ela não é só I love, não é só amor, né? A nossa palavra, a nossa Bíblia, ela também nos confronta, ela também mostra que Deus nos ama. E através desse amor, ele quer nos corrigir para que nós possamos andar na direção certa. Amém? Imagine uma mãe que ama um filho e vê o seu filho no tráfico. Imagine ela. Tu acha que ela queria deixar o seu filho e ir para aquele lugar? Não. Pois é, assim é o nosso Deus. Mas antes disso acontecer, Deus já quer nos corrigir antes de nós entrarmos lá e fazer coisas desagradável aos olhos do Senhor. Então, meu amigo, te agradeço demais, você e todos os irmãos aí do estado do Pará que também pediram para que eu fale mais do meu testemunho e mais de Jesus. E também mandar um abraço para o irmão Antônio, do Zequinha, lá no Maranhão, que também mencionou, dizendo que eu sou um guerreiro, que eu sou, sabe, uma pessoa que sobreviveu. E realmente, né, Jesus foi a causa de tudo isso. Então, um abraço para vocês, lá do Maranhão, no povoado Ingarana, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Antônio, que Deus possa derramar suas vidas, que Ele possa lhe dar muita sabedoria,
muito conhecimento e que você possa buscar conhecimento da palavra, da verdade, em nome de Jesus. E tu vai ver o que Deus vai fazer, porque você é um homem que Deus tem planos. Seria incoerente eu não falar isso, que Deus não tem plano na tua vida. Deus tem sim. E Ele vai te tocar em nome de Jesus. E você vai sentir você vai ouvir a sua voz e vai começar a ter tanta fé no Espírito do Senhor e no Senhor Jesus, que vai falar assim, nossa, que palavra maravilhosa. Porque a palavra de Deus, ela nos faz esse mover, essa transformação radical da nossa vida. Então, atente, porque Deus vai falar com você. Fica atente em nome de Jesus. Meus amados e meus queridos irmãos, essa aqui é uma tarde maravilhosa. Eu estou aqui numa tarde, eu estou aqui na fazenda, e eu queria compartilhar um versículo com vocês, um versículo muito interessante, maravilhoso, tá bom? E vocês vão estar acompanhando comigo. Eu vou me abaixar aqui, que é para me pegar a Bíblia, que ela está aqui. Eu vou me abaixar, vou pegar a Bíblia e vou estar lendo para vocês e compartilhando por que Deus chama a gente. Por que Deus nos tira da onde nós estávamos e traz nós para a luz e dá a nós vida eterna, porque Ele sabe que tem outros que precisam ser alcançados através da tua vida e através do milagre de Jesus. Através do milagre de Jesus. Então você tem que ir anunciar Jesus e o milagre dele vai acontecer na vida de outras pessoas, assim como aconteceu na minha. Amém? Assim como aconteceu na minha, e todos que me acompanham, todos que já me conhecem, já sabem como é a minha história. Então deixa eu pegar a Bíblia aqui, que eu vou estar lendo esse versículo para vocês, e vocês vão sair entendendo qual é o mistério, qual é o propósito de Deus na nossa vida. Meus amados, e Deus sempre tem o melhor para nossas vidas. É ou não é? Deus sempre tem o melhor. E eu agora quero compartilhar com vocês um livro do profeta Isaías. É mencionado também como profeta messiânico, né? Mas eu vou aqui ler no capítulo 61. Eu chamo de capítulo, né? Outros também, o Salmo, se eu não me engano, é Números. Eu não sei se Isaías também é a mesma coisa. Lembrando que eu não tenho teologia, tá, pessoal? Então vamos entender, vamos chamar por capítulo, porque é o que eu mais ouço as pessoas se comunicarem. Ou toda vez que vão pregar, eles usam essa palavra, capítulo. E o capítulo é o capítulo 61. E o título do capítulo diz assim, ó, As Boas Novas da Salvação. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí de vocês? Amém. Glória a Deus também. E diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Posso ouvir mais um amém? Posso ouvir mais um glória a Deus? Meu amigo, olha a mensagem que está sendo anunciada aqui no capítulo 61 de Isaías.
É claro que isso faz referência a Jesus. É óbvio. Porque o mesmo que cai sobre o nosso querido Jesus, sobre o nosso Rabi da Galileia, é o mesmo que ele também nos consolida, nos dá autoridade para ir e também anunciar. E nós estamos aqui com esse propósito, anunciar aquilo que Jesus começou, aquilo que Jesus mostrou através da sua palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar quebrantamentos. Fico maravilhado com essa palavra. Eu sei que muitas das vezes a gente erra muito, inclusive eu erro, eu sou um pecador, eu sou cheio de falhas, mas eu quero a todo instante estar perante os pés do Senhor, me humilhando, me entregando e falar: Senhor, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero te conhecer, é aqui que eu te conheci. É sempre. Davi, ele era assim, ele sempre se dobrava perante o Senhor. Por isso que ele foi muito vitorioso na sua caminhada. E aqui diz o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chame carvalho de justiça. Carvalho de justiça. Essas mesmas palavras que Jesus, que Isaías profetizou, que Isaías proclamou, que ela também caia sobre nós e que nós faça com que o ide do Senhor aconteça. E o nome santo, que é o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, toda vez que a gente entender, que a gente, quando nós entender o valor que esse nome tem em nossas vidas, o nome santo, o nome mais poderoso que existe na face da terra, meu amigo, que o mal, ele entende que ele precisa, quando ele se manifesta, é o nome que ele vai ser respeitado naquele momento. É o nome de Jesus. E eu estou aqui para pregoar, para evangelizar. E que essa mesma palavra, ela caia sobre a tua vida, para que você possa anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame carvalho de justiça. Vai, anuncia, tem alguém precisando. Eu estou quase para iniciar um culto aqui, na roça, com uma família. E a gente vai estar iniciando esse culto. A gente vai lá na casa desse irmão, ele mora a 45 km da cidade, 28 de asfalto, e o resto é só estrada de chão. Então a gente vai estar lá na casa do irmão, a gente vai estar levando a palavra, a gente vai estar orando, a gente vai estar mostrando a palavra, porque as pessoas têm sede da palavra do Senhor. A igreja está saindo, a igreja está se levantando, a igreja não pode ficar só naquele lugar onde tem as paredes dizendo I love you, e esquecendo dos povos que estão aí fora, que estão precisando ouvir a voz do Senhor Jesus. Esse é o momento de nós sairmos. Eu estou aqui, Deus me tirou lá do Rio de Janeiro, me colocou aqui com uma missão. Eu achei que minha missão tinha acabado, mas pelo contrário, Deus está mostrando o caminho que Ele quer da minha vida. E eu vou continuar assim, eu vou estar visitando essa família, fazendo culto lá. Vai eu e mais um irmão, e aí a gente vai estar ali fazendo aquele culto. É só uma família, a gente vai estar ali reunido, é distante, é longe de tudo, mas nós vamos estar ali falando de Jesus, falando do seu amor, e nós vamos pregar para que essa palavra aqui, ó, as boas novas aos quebrantados, a curar, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os que estão algemados. Isso quem vai fazer é o Senhor. Nós só precisamos ir.
Então eu estou aqui e eu vou em nome de Jesus. Deus vai nos dar a direção certa, vai nos trazer a palavra certa. E nós vamos clamar o nome do Senhor e vamos pedir direção ao nosso Jesus. Amém? Então que essa palavra seja uma palavra viva, que nós não só anunciamos ela, mas que nós possamos viver ela. E eu vou viver essa palavra, eu vou sentir também a glória de Deus na minha vida. Deus vai mostrar o caminho e toda vez que eu pensar em desistir, Deus vai mostrar que Ele está comigo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Então, graça e paz. Deus seja louvado. Fiquem na paz. Que Deus possa abençoar o seu coração, possa abençoar a sua vida e que derrame sobre a tua vida muita paz. Muita paz. Que nós sejamos pacificadores, porque o que nós estamos vendo aí é um movimento caótico nesse mundo. Mas nós vamos, cada dia mais, falarmos de Jesus, que Ele é o pacificador, que Ele traz a paz que todo mundo quer, mas é o que nós desejamos, que não venhamos ter muita contenda. Eu já conheço a Bíblia, eu sei que não vai acontecer isso, que não vai acontecer essa paz, né? O que pode vir é uma falsa paz, através de alguém que vai usar isso para enganar as pessoas e provocar uma grande catástrofe nesse planeta. Mas o sangue de Jesus, ele é maior, ele é poderoso e ele está sobre mim e ele está sobre você. Amém? Então, meus amados, fiquem na paz. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquele que não é cristão ainda, que não ouviu falar de Jesus, e fala para ele que Deus faz milagre e eu sou um milagre. Em nome de Jesus. Amém.